Os recentes acontecimentos envolvendo o PT e o governo Lula são um reflexo clássico das falhas estruturais do estatismo. A crise interna do partido, a tentativa do Lula de se reaproximar da ala mais radical e a nomeação da Gleisi Hoffmann para melhorar a articulação política no Congresso demonstram que a política, longe de ser uma solução, é apenas uma ferramenta de manipulação para a perpetuação do poder estatal, o mito da reforma agrária estatal. A visita do Lula ao MST e o anúncio do assentamento de 12 mil famílias deixam claro como o governo se coloca como intermediário forçado na alocação de recursos. O Estado se vende como um distribuidor de terras benevolente, mas a realidade é que a sua interferência apenas distorce o mercado e incentiva uma cultura de dependência. Em um sistema verdadeiramente livre, onde a propriedade privada fosse plenamente respeitada, não haveria necessidade de movimentos vagabundos como o do MST exigindo terras alheias. O mercado encontraria naturalmente um equilíbrio através de trocas voluntárias, investimentos privados e mecanismos legítimos de posse e uso da terra. A reforma agrária estatal não resolve o problema da produção agrícola nem da produção no campo. Na prática, governos utilizam essas políticas para manipular sua base de apoio, concedendo terras sob critérios políticos e sem qualquer garantia de eficiência produtiva. Muitas das terras desapropriadas acabam improdutivas, já que seus novos ocupantes não possuem inteligência, capacidade e disposição para mantê-las funcionando. No anarcocapitalismo, qualquer redistribuição ocorreria através de contratos voluntários, sem coerção estatal, garantindo que apenas aqueles dispostos a tornar a terra produtiva teriam acesso a ela. E acima de tudo, não haveria governantes tentando equilibrar interesses conflitantes, pois cada pessoa seria responsável por suas próprias decisões e escolhas. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! A luta pelo controle do Estado. A crise interna do PT só reforça uma verdade inegável: o Estado sempre será palco de disputas de poder. Os membros do partido, apesar de pregar uma suposta harmonia ideológica, estão constantemente envolvidos em batalhas internas por influência e pelo controle dos recursos estatais. Isso acontece porque o Estado não é um agente neutro, mas um mecanismo de coerção que concede privilégios a determinados grupos às custas da população. Em um sistema anarcocapitalista, essa disputa seria irrelevante. Se não houvesse um governo central capaz de conceder terras, benefícios e posições de influência, não existiria incentivo para lutas internas entre facções políticas. Os recursos e oportunidades estariam disponíveis apenas para aqueles que criassem valor de forma voluntária, sem precisar da aprovação ou intermediação de burocratas. A política é essencialmente um jogo de soma zero. Para que um grupo ganhe, outro precisa perder. Já no livre mercado, as interações são de soma positiva, onde ambas as partes ganham com trocas voluntárias. Enquanto o Estado existir, a luta por controle será constante, pois quem estiver no poder poderá decidir o destino dos recursos coletados coercitivamente através dos impostos. Manipulação econômica e política. A nomeação de Gleisi Hoffmann como ministra das Relações Institucionais é mais uma prova de que a política não se baseia em princípios, mas em interesses estratégicos. O Lula precisa fortalecer sua articulação com o Congresso hostil e, para isso, usa sua influência para distribuir cargos e favores políticos. Isso evidencia uma das maiores críticas anarcocapitalistas ao Estado. Ele não funciona de forma meritocrática, mas sim através de barganhas e conchavos. Eu me pergunto o preço para sair da prisão direto para a cadeira da presidência. Eu acredito que seja um valor muito alto. Mas quanto? A política sempre será um campo de interesses conflitantes, onde quem possui mais poder de lobby influencia as decisões em seu favor. Enquanto no mercado as trocas são voluntárias e os consumidores têm liberdade de escolha, no governo as decisões são impostas coercitivamente a toda a população, independentemente de concordarem ou não com elas. Além disso, o próprio fato do Lula precisar buscar reaproximação com sua base reflete como sua popularidade está vinculada à distribuição de benefícios estatais. Se o governo fosse realmente eficiente, seus resultados falariam por si só,
sem necessidade de estratégias populistas para acalmar setores insatisfeitos. A esquerda só funciona na base da compra. A falência do modelo estatista. A crise no PT e a tentativa do Lula de reorganizar sua base são apenas mais um capítulo da falência da política como solução para problemas sociais e econômicos. O que vemos no Brasil hoje é um exemplo claro de como o estatismo perpetua conflitos e distorções. Enquanto as pessoas continuarem depositando sua fé no governo para resolver problemas, continuarão presas a um ciclo de dependência, manipulação e ineficiência. Somente a descentralização completa do poder e o respeito absoluto à liberdade individual podem criar uma sociedade verdadeiramente próspera e justa. E você? Qual a sua opinião sobre essas ações do PT ultimamente? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua opinião. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda semana saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!